Glória a Deus. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse. Não, está depois. Não é nem assim, irmã. Depois de Gênesis. Antes da conta é a capa. A capa aqui final. Irmãos, nós vamos ler um texto e vamos colocá-lo como base. Mas não precisaria ser esse texto. A gente teria que ler das 7 igrejas, tá? Mas nós vamos ler da primeira igreja que recebe a carta, que é a carta à igreja de Éfeso. Eu queria que algum irmão lesse essa carta, a igreja de Éfeso, do capítulo 2, versículos 1 a 7. Algum irmão pode fazer essa leitura? Levante a sua mão, que você vai fazer essa leitura, para que o microfone chegue até você. A Sandra coçou a cabeça, eu acho que ela quer ler, então vai lá já, leva para ela. Eu entendi que foi um... Inteiro? De 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Algum irmão pode agradecer a Deus pelo privilégio, a oportunidade, pedir a direção do Senhor? Algum irmão pode fazer? Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui na sua casa para aprender mais um pouco da sua santa e poderosa palavra. Pai, pedimos perdão pelo nosso pecado e pedimos que o Senhor nos permite a estar, poderoso Deus, com a mente voltada só a Ti. Leva, Deus querido, nosso pensamento cativo a Ti para aprender mais de Ti, Pai. Abençoa o pastor que vai trazer sua mensagem. Nós agradecemos por essa manhã abençoada, pela chuva que o Senhor tem mandado para regar a terra. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e te agradecemos, Pai querido. Sabemos que não merecemos nada de Ti, mas a sua misericórdia se renova a cada manhã e nós agradecemos, Pai. Perdoa o nosso pecado, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós fôssemos viajar lá na Ásia Menor hoje, para assistir um culto ou para cultuar o Senhor em uma dessas igrejas, nós as encontraríamos lá hoje? Não. Você conhece alguma igreja que você tem história, tem lembrança, que você talvez até tenha participado e hoje ela já não existe mais? Já aconteceu isso? Já? Eu conheço. Ou eu conheci. Muitas igrejas morreram, já não existem mais. E uma das preocupações que nós temos aqui com a Igreja Batista do Kennedy é como será conduzida daqui a algumas gerações? Será que ela chegará a algumas gerações? Será que ela caminhará ainda? Será que os nossos netos, bisnetos, saberão, mesmo que eles não congreguem aqui, que houve e há ainda uma igreja aqui que prega a verdade
que caminha na verdade e que está ainda firme. A morte de uma igreja. A morte de uma igreja é algo triste. Se nós formos hoje naqueles países europeus, onde eles chamam de berço da reforma, né? E nós formos naqueles locais que se buscava a Deus ali, aqueles grandes reformadores e outros adoradores que buscavam ao Senhor, nós vamos encontrar algumas com cinema, outras com boates, outras com comércio de alguma coisa. Por quê? Igrejas que deixaram de existir com o tempo, que não estão mais hoje fazendo a diferença, sequer existem para poder buscar a diferença. Nós temos que pensar sobre isso, porque é uma coisa que nós temos visto hoje, que as igrejas têm cometido alguns erros que podem levar com que elas desapareçam. Eu queria que você prestasse muita atenção, que nós vamos passar aqui por 5 causas da morte de uma igreja. 5 causas. Eu falei que a gente tinha que ter lido todas as cartas, porque as cartas trazem informações importantes. Apenas 2 igrejas não tiveram a sua atenção ali cobrada, né? Foram a igreja de Esmirna e Filadélfia. Mas as outras igrejas, embora tivessem virtudes, elas tinham também problemas. E como a irmã leu aqui, que se ela não se arrepender, o Senhor a removerá. O Senhor vai remover. As cartas às igrejas, elas estão falando de igrejas que têm deixado a verdade de lado, que têm colocado e deixado infiltrar no seu meio coisas que não são de Deus. Será que você tem visto isto hoje? Se você fizer um flash agora na sua mente e você começar a recapitular, será que as igrejas têm deixado a verdade de lado e têm tentado buscar o seu próprio caminho? O que é a primeira característica? A morte de uma igreja acontece quando ela se aparta da verdade. Meus irmãos, a verdade é uma só. O homem pecou e precisa desesperadamente de Deus. Ele precisa da salvação em Cristo Jesus. E como diz o nosso presidente, que ele cita muito, mas eu creio que ele nem sabe o que é que ele está citando. E conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é mais do que a verdade que ele tem pregado, que a verdade é Cristo e a sua verdade, a sua palavra que é absoluta, né? E é uma vida rendida a Cristo Jesus, uma vida totalmente plena em Cristo Jesus, ou seja, comprada pelo sangue do Cordeiro. A verdade tem sido apartada das igrejas. Por que vocês acham que a verdade tem sido deixada de lado? Por quê? Alguém tem alguma opinião acerca disso? Por que as igrejas têm deixado a verdade? Não têm batido firme na verdade? Por que pode estar acontecendo isso? Ou talvez você diga, não, eu não concordo, as igrejas estão pregando a verdade. Alguém tem alguma opinião sobre isso? Espera aí, chega o microfone aí, vamos lá. Porque os pastores ficam com medo de pregar a verdade e de esvaziar a igreja, porque o povo não quer a verdade, os pastores querem dinheiro. Aí, está aí uma colocação. Tem mais alguma? A Sandra? Tem mais alguma colocação? Eu acho que a verdade ela é muito dura. E completando o que a irmã falou, que eu acho que é isso também, os líderes naquela preocupação de passar essa mensagem dura para as pessoas, que vai trazer um confronto, vai trazer uma responsabilidade para as suas ovelhas, para os seus membros, não sei. Nessa preocupação de que as pessoas não suportem essa dureza e se espalhem, né? E o fim é esse. Ele vai ficar com uma igreja, com uma estrutura muito grande e não tem como ele manter aquilo. Então, ele tem que amenizar, dar aquela diluída e, muitas vezes, assim, deixar muito ralo mesmo para que as pessoas sintam bem, vão permanecendo. Então, é quase que administrador de um clube. Agora, eu quero perguntar uma coisa para a senhora, não deixe o microfone de lado, não. Será que esses pastores, eles foram com isso se apostatando da fé?
Ou será que eles nunca conheceram realmente Cristo a ponto de ter o mesmo empenho que os apóstolos tinham? Então, Ou as duas coisas. esse texto aqui, de acordo com esse texto aqui, que eu entendo, né? Não sei, posso estar errado. Talvez eles conheceram lá no início, mas abandonaram. Abandonaram o primeiro amor. Porque algo foi entrando, né? Alguma questão do mundo, algum embaraço do mundo foi entrando e foram abandonando. E aí, ao abandonar, começaram a derramar isso sobre a igreja também. E talvez estão achando que está até tão certo, né? Que isso até é a bênção de Deus, que a igreja está até crescendo, está até acontecendo alguma coisa. Meus irmãos, não tinha texto melhor para começar hoje, como a doutrina de Balaão. O Senhor disse, não vai. Balaão insistiu, porque Balaão ia ganhar. Ele era um profeta falso e um profeta mentiroso. O Senhor falou para ele não ir, acabou, ele não tinha que insistir para ir, então vai. O Senhor deixou ele andar na teimosia do seu coração e deu corda aí e viu onde foi dar. E ele também colocou ali o relacionamento sexual fora do povo de Deus. Por isso ele é citado aqui nessa igreja, chamada igreja de Pérgamo. Se você ler aqui no capítulo 2, versículo 14, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Deus, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então Balaão, tem gente que fica com dó, mas Deus matou Balaão. Se a gente ler a frente, Deus matou Balaão, porque Balaão era um profeta falso. O que ele tinha era desejo de lucro, como o irmão citou, e ele ensinou o povo a fazer prostituição e comer coisas contaminadas a ídolos. O que acontecia naqueles cultos que tinham? Esses cultos idólatras sacrificavam animais e depois no próprio templo idólatra tinha um lugar que vendia essas carnes também. Aqui já no Novo Testamento é dessa forma que funcionava também, certo? Então, essa doutrina é chamada doutrina de Balaão. Como nós temos aqui também a doutrina de Jezabel, que é terrível, né? No capítulo 2, aí no versículo 20, tenho contra ti que toleres que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. A mesma doutrina de Balaão nessa mulher chamada Jezabel. Meus irmãos, o liberalismo, ele tem entrado nos nossos lares. Eu estava falando ontem para o meu ex-funcionário, como hoje um aluno trata o seu professor. Antigamente a gente tremia quando recebia um bilhete, não é? Leva para o seu pai assinar um bilhete, alguma coisa assim. A gente ficava com medo de chegar em casa e ser duramente exortado ou castigado por aquilo. Hoje os alunos batem no professor, aí vem o pai ainda e quer bater também. Quer dizer, tudo mudou. As pessoas não têm a necessidade de valores e não querem dar disciplina aos seus filhos e à sua casa. Isso está acontecendo no seio da igreja. O liberalismo tem levado ao misticismo, e o misticismo são pessoas que dizem ter tido uma experiência aqui no campo com Deus, estão passando como uma doutrina para a igreja. E isso tem ocorrido, e a verdade tem sido deixada de lado. A sã doutrina. Quando Paulo escreve a Timóteo, estava num perigo de Timóteo se desviar da sã doutrina. Então ele diz, olha, aprimora-te na sã doutrina. Haverá tempo em que o povo não suportará a sã doutrina. E o que a irmã Sandra disse, o que a irmã Jô disse, é justamente isso. Homens sedentos, gananciosos por status, por gente, por números, por dinheiro, estão negociando a verdade bíblica, estão passando uma mentira, para que a igreja se torne uma igreja vultuosa. Meus irmãos, ontem um rapaz me fez uma pergunta. Você já foi em Israel? Eu falei, eu não quero ir.
Nós estávamos viajando, resolver um problema lá em Serrania. Ele falou, eu fui, achei maravilhoso. Eu falei, glória a Deus, eu não quero ir. Eu não quero olhar para tijolos e achar que aqui Jesus passou, eu tenho que amar esse tijolo. Eu cheguei a falar para ele, eu não quero ir no Muro das Lamentações, ver um povo bater a cabeça lá e pôr bilhetinho dentro do Muro das Lamentações. Para mim isso é idolatria. Para mim isso é idolatria. Você vai pôr papelzinho escrito pedido de oração no Muro das Lamentações? E aí nós tivemos ali uma conversa amigável, respeitosa, mas firme do meu lado, e ele achando que a verdade estava do lado dele, firme do lado dele, e acabou. Aí ele falou, mas você não faz pedidos escritos na sua igreja? Eu falei, estou tirando. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque o povo não quer ir na reunião de oração, todo dia de manhã tem reunião de oração, ninguém aparece. Aí depois quer dar bilhetinho para você orar por eles. Então é muito mais fácil você deixar as pessoas achando que a vida delas vai bem, porque você está orando por elas, e não dá a oportunidade delas mesmas virem. E nós abraçarmos aqui durante as reuniões de orações, ou quem sabe ela não pode ir nesse horário, mas um outro horário, ou irmos orar na casa dela, nos abraçarmos ali e clamarmos pelo poder de Deus, não só pela cura, não só pelo problema financeiro, mas pelo problema espiritual, que é a conversão do seu lar e dela mesma. Então nós estamos trocando a verdade por táticas. Por táticas. Nós estamos abandonando a verdade. Nós estamos abandonando a verdade. Nós temos pessoas que estão morrendo dentro da nossa família de sangue e fora dela, que nós conhecemos, e que estão morrendo sem Cristo e serão lançadas ao inferno. E eu estou preocupado com outras coisas, fora da verdade. A verdade é que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. E ele está com um grande problema, ele precisa de salvação. E a salvação somente em Cristo Jesus. Essa é uma verdade. A outra verdade é que sem arrependimento, ele jamais terá parte na salvação. Então ele precisa de arrependimento. E arrependimento não é só mudança de mente, no sentido, agora eu entendo. Não, é a mudança de mente que leva a mudança de comportamento, que leva a mudança das minhas palavras, que leva a mudança das minhas verdades pré-definidas lá atrás, e que agora vão ser substituídas pelas verdades da palavra de Deus. Então essa verdade precisa ser pregada, e quando nós pregamos a verdade, nós dizemos para a igreja, todos vocês pecaram e vocês não estão bem. E aí eu vejo o irmãozinho que chega, ele está ali em vida de adultério, mas eu não posso falar com ele que ele está errado, porque ele contribui na igreja. E o dízimo dele é, muito bom. E se eu falar, vai sair a família toda, e a família toda sustenta financeiramente a igreja. Aí entra no que a Jo falou, parte do que a irmã Sandra falou, e talvez o que vocês pensaram. E isso existe hoje dentro da igreja. Eu mesmo, quando eu caminhava no erro dentro da igreja, eu não fui repreendido como deveria, porque eu era um bom colaborador, trabalhava muito e colaborava muito, então eu não fui repreendido como deveria. A minha oferta não deveria nem ser aceita ali, mas ela era clamada, mas eu tinha que ser duramente advertido com a minha conduta, correto ou não? Antes de Cristo na minha vida. Então nós estamos deixando a verdade passar de lado. Meus irmãos, e qual que é o resultado disso quando você negocia a verdade? Você acaba escravizando e esvaziando a igreja. Porque isso não vai durar. Não há como permanecer algo, nenhuma mentira, somente a verdade. Olha, você tem um filho que está te dando problema. Em qualquer área. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo, gente, não é para bater filho de ninguém aqui. Vou dar um exemplo que eu não sei aqui, eu acho que não acontece. O seu filho é um assaltante. Você vai concordar com isso? Você vai deixar ele esconder o fruto do roubo na sua casa? Você vai dizer para ele todo dia que ele está bem? Você vai ficar abraçando e agradando, falando que está tudo bem com ele? Ou todo dia que você vê, falar, meu filho, eu te amo, mas você está errado, e se você não se arrepender, você vai ser lançado ao inferno. Todos os dias falar isso para ele. Meu filho, eu te amo, mas você está errado. E outra, se eu souber que você roubou, eu vou te denunciar para a polícia. Essa é a verdade.
essa verdade pode curar o seu filho. Mas quando você concorda, aí você fala, não, meu filho, você está roubando, mas está perigoso a polícia te pegar. E o seu carro está muito ruim, eu vou te dar um carro mais possante. Quando você for fugir da polícia, você vai ter um carro que vai responder, vai acelerar, vai responder. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo dentro da igreja. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Nós estamos vendo o erro, mas não podemos falar do erro, por quê? A família vai embora da igreja, eles vão ficar bravos comigo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vou pregar para meia dúzia. Eu quero pregar para meia dúzia com a verdade e não quero pregar para 1 milhão com a mentira. Eu não estou preocupado com o número de pessoas, não. É lógico que nosso sonho seria que a gente tivesse muitas pessoas aqui dentro, que nós tivéssemos 2, 3 cultos por dia. Essa semana eu tive uma experiência legal. Eu fui numa igreja muito simples e eles estão fazendo a parte de cima. E o pastor falou para mim, olha, aqui no futuro nós vamos fazer uma galeria para caber mais gente. Eu falei, gasta dinheiro com isso? Não, pastor. Joga essa dinheirama fora, não. Faz o seguinte, se a tua igreja encher, faz 2 cultos. Gasta essa dinheirama não com galeria, com coisa, com... Jesus está voltando aí, essas paredes vão tudo ficar aqui, então tudo acabar. Eu não dei um conselho para denegri-lo, nem para causar transtorno. Eu dei um conselho que ele precisa se preocupar com as vidas. E muito dinheiro para fazer essas obras grandes, sendo que você pode fazer um quadrado desse aqui, não é? E fica bem mais barato. E se casa encher, a gente faz 2 cultos, faz umas 6 e umas 8, pronto. Aí dá para caber todo mundo e resolvemos o problema. Meus irmãos, eu quero que você entenda. Nós temos que ter o crescimento com compromisso com a verdade e com a santidade. Com a santidade. Meus irmãos, não há como a igreja negociar valores bíblicos. Não há como eu pegar uma pessoa que toca bem aqui e jogar ela em cima do púlpito se ela não tem vida com Cristo. Eu prefiro não ter ninguém lá em cima. Ninguém. Nós vamos chegar, nós vamos orar, nós vamos explicar a palavra, mas não tem ninguém que está buscando santidade, então não tem ninguém naquele púlpito. Não tem música. Ou então a gente chama a congregação para cantar unido. Mas nós não podemos pegar um cara aqui porque ele é bom de algum instrumento e colocar ele aqui em cima. Se a gente fazer isso, a gente vai ganhar ele para Jesus. Não, você vai poluir o púlpito da igreja com a falta de santidade, com o pecado. Segunda coisa, a morte de uma igreja acontece quando ela se mistura com o mundo. Está acontecendo isso hoje? Está ou não? Está? Não sei se quantos vão reclamar comigo. A gente está dando uma limpeza na igreja. Vocês viram que essa parede aqui já está pintada. Mas está pintada de branco. Hoje eles estão pintando a igreja de preto. Para quê? Para colocar luzes vermelhas, luzes tal. Quando os irmãos do louvor estiver cantando, aí diminui a luz, fica pouquinho, aí só aparece uma luz vermelha em cima deles, um gelo seco, uma fumaça. Não! Isso é a aparência do mundo. Isso não é a verdade bíblica. O centro de adoração aqui é Cristo, não o conjunto de música. Não temos que dar ênfase ao conjunto de música. Não temos que dar ênfase às pessoas, mas a Cristo. Ele que é o único digno de adoração. Quando nós começamos a misturar com o mundo, nós começamos a ter as nossas vestiduras como a da igreja de Sardes. As suas vestiduras já estavam não brancas mais, mas contaminadas com o mundo. Tem certos tipos de coisas que a gente põe na igreja, nos arremete ao mundo. Nos arremete direto ao mundo. Conforme o ritmo da música, conforme o tipo de programação, conforme o tipo de palavra que a gente dá, nos leva ao mundo. Então, nós temos que ser uma igreja totalmente descontaminada, não uma igreja que flerte com o mundo, uma igreja que esteja enamorada com o mundo. Nós não podemos aceitar as práticas do mundo. A palavra diz que o mundo jaz aonde? No maligno. Não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma desse mundo. Essa semana, um irmão chegou para mim, lá no meio, na rua, lá no centro de Porto Caldas. Vem aqui, irmão, vou te mostrar uma coisa. Eu falei, o que é? Estava uma foto dele com um pastor famosíssimo.
Eu falei, ei, irmão, o que você quer dizer com isso? Você está tietando agora homem gospel? Não. Eu falei, eu não faço isso não, irmão. Não faço esse negócio não de ficar tietando. Agora o pregador famoso virou estrela. Então eu preciso conseguir uma foto com ele, que isso vai me dar autoridade para eu seguir à frente, para que eu possa mostrar para as pessoas que eu estive com essa estrela. Enquanto eu deveria estar em oração, para que quando eu saísse na rua Cis Figueiredo ou em qualquer rua de Poços de Caldas, as pessoas pudessem ver em mim que eu estive com Cristo. Uma vida submissa a Cristo. Como diz aquela mulher para o seu marido, quando Eliseu passou, lá vai um homem de Deus. Como nós não estamos em oração, em estudo da palavra, em prática da palavra, nós temos que mostrar a nossa foto com um ungidão, porque aí, eu estou junto com ele, eu acho que eu vou para o céu junto com esse pastor famoso. Porque quando as pessoas olham para mim, elas me veem como um mundo, parecido com o mundo e não como parecido com Cristo. E essa igreja é uma igreja que estava contaminada. Vamos chegar lá, a igreja de Tiatira. Olha o que diz aqui. Ela estava tolerando as obras de Jezabel. Ela estava abraçando o mundo. Ela estava em cumplicidade com o mundo. E isso foi deixado dentro da igreja. Aí o Senhor diz assim no versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Que coisa terrível. Meus irmãos, eu tenho que dizer, você tem estado contaminado com o mundo? Eu gosto muito de citar aqueles noticiários das 6 da tarde, para quem assiste canal aberto. Eu não assisto nem canal aberto, nem canal fechado. Você nota que as pessoas hoje pegam aqueles noticiários que a gente fala que espreme e sai sangue, né? E elas colocam na sua cozinha e vão tomando uma refeição enquanto veem as pessoas serem assassinadas. Já notaram isso ou não? Você vê isso nas padarias, então 6 da tarde está aquelas notícias lá, o cara levou um tiro na cabeça, a pessoa comendo um sanduichão e se deliciando daquilo. Por quê? O mundo já tomou parte desses corações. Não há mais sensibilidade para falar, olha que coisa terrível, eu não consigo nem comer vendo uma coisa desse tipo. Não estou falando de um crente, não. Eu estou falando de um posicionamento que deveria haver em qualquer pessoa, né? Agora, os crentes estão sendo acusados de quê? Está deixando as suas vestiduras contaminadas. Eu queria que você prestasse muita atenção. Quando nós criticamos aqui, você fica assistindo televisão, não é que há uma doutrina dessa igreja que proíbe a televisão, não. É que a televisão não tem ofertado nada a você que possa ser o nome do Senhor exaltado ali. Até os noticiários estão levando você para uma derrota, porque você sai dos noticiários com o coração totalmente angustiado, não é verdade ou não? Agora nós vimos um ladrão ser solto, aí nós vimos vários ladrões sendo soltos, então eu não quero nem ficar olhando, porque eu vou ficar extremamente aborrecido de ver homens, ladrões, homicidas serem soltos. Então, é isso aí. O mundo está adentrando aos nossos lares. Os costumes do mundo estão adentrando aos nossos lares. Meus irmãos, cuidado. Se você flertar com o mundo, essa igreja não vai permanecer. Terceira coisa, a morte de uma igreja acontece quando ela não discerne sua decadência espiritual. Meus irmãos, é muito triste quando nós passamos aqui pela igreja de Laodiceia, está lá no capítulo 3, versículo 14, e essa igreja, ela não consegue
Pois dizes, versículo 17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí o Senhor, aconselho-te que compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestidura branca para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Essa igreja se considerava abastada, ela se considerava top, mas ela não era. Meus irmãos, o pior doente é aquele doente que não tem consciência da sua enfermidade. Se você lê a palavra como deve ser lida, quando você lê, você vai ver que tem um tanto de erro em você, correto ou não? Qualquer um de nós que abrir as páginas desse livro santo, absoluto, sagrado, qualquer um de nós que lê de maneira em disposição de agradar a Deus, em submissão ao Senhor, vai ver que esse livro vai falar contra nós, correto ou não? Temos cometido coisas que não deveríamos cometer, porque esse livro nos diz. Essa palavra foi feita, inspirada por Deus e colocada no homem, né? Para que o homem, então, andasse num caminho de discernimento e ensino, de retidão. Então, quando a gente lê, a gente vê que a gente está doente ainda. Nós fomos salvos pela graça, amém, mas nós temos que buscar santificação, nós temos que buscar o preenchimento com o Espírito Santo. Então, a pior igreja é aquela que não enxerga a sua doença, como a de Laodiceia. Era uma igreja que se considerava rica. E isso precede o quê? A ruína. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que analisar a nossa vida, não com a vida do pior que a gente, mas com a palavra. Nós temos que ter como prumo da nossa vida Cristo. Quando você for analisar a sua vida, para de analisar com os outros. Eu sou melhor que fulano, melhor que ciclano. Olhe para Cristo e analise a sua vida perante Cristo. O que você é melhor que Cristo? Em qual área você é melhor que Cristo? Nenhuma? Então todas as áreas necessitam de crescimento em mim e em você. E nós devemos buscar os nossos erros diante da palavra. Ela vai mostrar o nosso erro. É como se a gente fizesse uma ressonância da nossa vida, uma ressonância magnética, para a gente ver qual enfermidade tem no nosso corpo. Quando nós estamos diante da palavra, nós estamos fazendo uma ressonância da nossa alma, e vendo onde precisa ser colocado, da maneira que Cristo espera. Meus irmãos, as pessoas não têm compromisso. Muito pouco as pessoas amam o quê? A si mesmos. Nós precisamos de ser um povo que sabe das suas limitações, sabe que não é perfeito diante de Deus, no sentido de sem erros, porque perfeito na Bíblia também quer dizer amadurecimento. Então nós temos que entender que nós necessitamos todos os dias de arrependimento e do amor de Deus e da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós não somos nada. Irmãos, 4. A morte de uma igreja acontece quando ela não associa a doutrina, que é a palavra, com a sua vida. É como abandonar o primeiro amor. Ela passa a ser crente no automático, a tentar ser crente no seu próprio esforço. Se nós não aplicarmos a doutrina ao nosso viver diário, nós vamos morrer, e morrer muito rapidamente, abandonando o seu primeiro amor. Essa igreja tinha doutrina, mas não tinha vida. A palavra não diz que perdeu o primeiro amor, mas que abandonou. Quando nós abandonamos o primeiro amor? Quando começa aquele velho esfriamento espiritual na nossa vida. Você lê a Bíblia todo dia, depois você fala, não, eu vou pular amanhã. Aí daqui a pouco você está pulando 2, 3, 4 dias, daqui a pouco você está esfriando. Ah, eu orava, agora eu já não estou orando mais. Ah, eu já tinha necessidade de estar na reunião de oração, agora não tem mais. Tinha necessidade de estar no culto, agora não tem mais. Tinha necessidade de estar junto com o irmão, que a gente ia orar toda terça-feira na casa do irmão, agora já não tem mais. Isso vai causando esfriamento, a gente vai abandonando aquele primeiro amor. A gente vai perdendo isso também, essa pegada com Deus. Então eu e você, nós precisamos praticar
Meus irmãos, você pode ter uma boa teologia, mas não ter uma vida piedosa, ou seja, não ter uma vida que demonstre amor pelas coisas de Deus. A sua vida demonstre amor pelas coisas de Deus. Você é um homem, uma mulher piedosa. Você, em tudo, você quer que a glória de Deus esteja ali. Você deseja fazer tudo para a glória de Deus. Você tem preocupação em adorar a Deus através das suas atitudes, palavras, obras e pensamentos. Tudo você pensa, como Jesus, ele agiria aqui ou agiria nessa outra questão, como ele faria? E não fica achando que tudo que você acha que Jesus faria, que ele ia fazer, não, porque você tem que conferir aqui no livro. Nem sempre é do jeito que a gente acha. Uma igreja viva tem uma doutrina viva e uma vida com Deus. Eu conheço uma igreja que ela prega tudo e diz que ela é ótima em doutrina, mas eu vejo que os caras lá que frequentam, eles não têm um compromisso, estão tudo para os rock, estão tudo para as vidas de secular, mas depois quando eles se juntam no final de semana, eles fazem estudo aplicado da palavra de Deus. Aí fica tudo estudiosos. Você vai discutir, discute tudo com você. Mas quando você vai ver a prática da vida deles, é uma prática permissiva, ela permite que tudo seja feito, que se frequente qualquer lugar, que se pratique de quase tudo que o mundo pratica. Isso é horrível. Isso não pode estar acontecendo entre nós, ou pelo menos não deveria. Meus irmãos, não dá para viver separadamente uma boa teologia de uma vida aplicada ao Senhor. Você pode ter uma doutrina pura, mas uma vida apartada de Deus. Você precisa ter uma vida de acordo com a doutrina da palavra de Deus. Eu queria que você entendesse isso. Nós temos conversado que talvez, se o Brasil não caminhar como deve, como nós entendemos que é o correto, nós vamos passar a ter uma perseguição ainda maior contra a igreja. Porque hoje nós não experimentamos grandes perseguições aqui, correto ou não? Aí eu pergunto, você está preparado para uma perseguição? Nós estamos preparados para uma perseguição na igreja do Senhor? 5. A morte de uma igreja acontece quando falta-lhe perseverança no caminho da santidade. Meus irmãos, duas igrejas não foram lhe chamada a atenção delas. Lembra quais foram? Esmirna e Filadélfia. Mas elas também não existem mais. Por quê? Em algum tempo, afastou-se a perseverança no caminho da verdade. E ela, por algum motivo, se perdeu aí. Nós não sabemos aqui. A Bíblia não nos relata. Só relata que elas foram só elogios, não é verdade, do Senhor. Mas elas não estão mais. Então, a perseverança é algo que nós precisamos buscar. Não adianta você viver meia vida com o Senhor. Você precisa perseverar até o último dia. Você precisa continuar nesse caminho, nessa vida. Meus irmãos, em algum momento, afastaram-se da verdade e perderam a sua relevância. Isso pode acontecer, mesmo para uma igreja que está caminhando dentro da verdade, com uma vida coerente com aquilo que prega. Mas, lá na frente, não persevera. A palavra do Senhor diz aqui, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa. Meus irmãos, nós precisamos ter perseverança nas nossas vidas. Eu e você precisamos entender que a perseverança é algo que não pode falhar nas nossas vidas. O que acontece com aquelas pessoas que se simpatizam com Deus? Elas vêm, às vezes elas até resolvem passar pelo batismo, a gente não sabe julgar os corações, a gente não consegue julgar, a gente até batiza aqui, e quando vê algumas tribulações, ou vai esfriando, quando vê elas saem do caminho. Eu não vou entrar em perda ou não de salvação, eu vou entrar que essa pessoa não perseverou.
Eu vou só tocar nesse assunto. Ela não perseverou. Os motivos são diversos, mas ela não perseverou. Se apostatou, então. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso cuidado? Meus irmãos, um estudo revela que a terceira geração de uma igreja já não tem mais o mesmo fervor da primeira geração. Vamos, um texto bastante interessante, 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Versículo 6 e 7. O que está escrito aí? Quem pode ler para nós? 2 Timóteo 4, 6 e 7. 2 Timóteo 4, 6 e 7. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém. O que é isso? O tempo da libação? O tempo da minha partida? Estou sendo oferecido por libação? O que Paulo está querendo dizer? Agora Deus me confirmou que eu vou morrer mesmo. Acabou para mim. Essa vida aqui acabou. Mas eu quero deixar uma afirmação importante para a igreja. Combati o bom combate, completei a carreira. Eu fui até o final daquilo que o Senhor tinha me proposto. Eu não fui até metade, eu fui até o final. E guardei o quê? A fé. Completar a carreira, meu irmão, é algo que é imprescindível para uma igreja do Senhor. Para um povo chamado como povo do Senhor. Não é que nós tivemos momentos bons, nós precisamos chegar no final da nossa vida e estar em momentos bons com Cristo. Saul começou um começo maravilhoso aí, ó. O povo que o Senhor escolheu Saul. Saul começou bem, teve as vitórias. Quando vê, já começou a desobedecer o Senhor. O que aconteceu? O Senhor o matou, falou, ó, matei porque 3 transgressões ele cometeu. Eu o matei. Começou bem, terminou mal. Salomão começou bem. Como é que ele termina? Terminou mal, com quantas mulheres, fazia lá, vamos dizer, santuário para os deuses dessas mulheres, pegando cavalo do Egito, e Deus tinha dado tudo para ele, né? Mas ele se tornou um homem com problemas. Alguns afirmam que Eclesiastes é o arrependimento de Salomão, outros afirmam que Salomão não está no céu. Isso não compete a mim nem a você. Compete aprender com Salomão. Principalmente se você ler Eclesiastes capítulo 2, você vai ver que ele chega a conclusões bastante importantes, que ele havia errado contra Deus. Meus irmãos, vocês viram que uma igreja, mesmo sendo uma igreja aprovada, ela pode cair, porque ela se desvia e ela para de crescer no caminho da santidade. Ela não persevera. Qual será o problema que tem acontecido com as nossas vidas? Qual será o problema da Igreja Batista do Kennedy? Onde nós temos que prestar atenção? Que tipo de igreja que nós queremos daqui a 20 anos? A maioria de nós, talvez, não estará mais aqui. E aí? E as nossas gerações? Qual a verdade que você tem levado para os seus filhos? Qual a verdade você tem levado para a sua família? Como é a aplicação da verdade na sua vida para você ser um exemplo para a sua família? Você tem abraçado o mundo? Você tem vivido a decadência espiritual? Você tem discernido que você está em decadência espiritual e você precisa voltar às Escrituras? Nós precisamos, então, ser firmes. Nós precisamos buscar a verdade, pregar a verdade, mas principalmente viver a verdade, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe a igreja do Senhor que está reunida pelos 4 cantos dessa terra, e que todos nós perseveremos na verdade, em nome de Jesus. Amém? Alguma colocação, alguma afirmação? Alguém quer contribuir? Glória a Deus. Amém? Hoje à noite, se nós estivermos vivos, nós estaremos aqui celebrando dízimos e ofertas, um tempo especial, um tempo
de louvor ao nosso Deus. Chamar o pastor Gerson, então, para orar, agradecer a Deus, né, pastor Gerson? Amém. Soberano Deus e querido Pai Celestial, nós queremos, Senhor Deus, louvar, engrandecer o Teu santo nome, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã, Senhor Deus, de nos alimentar da Tua palavra, Pai, aprender da Tua palavra. E o que nós precisamos, Senhor Deus, é totalmente, Senhor Deus, de depender do Senhor para que sejamos ajudados mesmo, Pai, para colocarmos em prática mesmo todos os dias, Senhor Deus, o que nós temos aprendido da Tua palavra, da Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós entregamos todo esse dia na presença do Senhor, no altar do Senhor, e nos pedimos mesmo, Senhor Deus, a visitação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que hoje à noite, se o Senhor permitir, Senhor Deus, possamos chegar aqui, Senhor Deus, com alegria no coração, desejo ardente de louvar o Teu santo nome, de cultuar verdadeiramente ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos todos os nossos irmãos em Cristo, Senhor Deus, na presença do Senhor, colocamos os nossos parentes, os nossos amigos no altar do Senhor, Pai. Que seja mesmo um dia, Senhor Deus, da visitação do Teu Santo Espírito, Pai. Para que esteja mesmo, Senhor Deus, ardentemente no coração, Pai querido, de tirar, Senhor Deus, todo esse dia, Senhor Deus, e essa noite de louvor e adoração ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. A bênção do Senhor esteja mesmo, Senhor Deus, com todo o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.